Bom, pessoal, já está sendo gravado, tá? A nossa apresentação, a nossa palestra de hoje. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Hoje é o segundo dia da semana de orientação de carreira, que se iniciou na última segunda-feira com a palestra da mentora e psicóloga Aline, que também será disponibilizada. Os certificados de participação também serão disponibilizados para todos. Hoje, ao final dessa apresentação, assim que eu tiver a gravação, eu já vou disponibilizar as duas primeiras gravações para vocês. O pessoal está chegando, eu estou aqui liberando a entrada de todos, né? Inicialmente, eu apenas quero agradecer demais ao professor Everton, que está aqui. Eu vou deixar até para o professor George apresentá-lo. Eu só adianto aqui meus agradecimentos por colaborar com um pouco do seu tempo e trazer aqui um pouco de luz aqui para os nossos alunos e nossas alunas. Ó, o Andrade escreveu aqui, muito bom, professor, legal, obrigado. Bom que a turma está aqui animada, né? Isso é vantagem, né, professor George? Nós temos uma turminha muito animada sempre aqui. Bom, é isso. Eu vou passar a palavra agora ao professor George, que também é professor aqui do curso, tanto de sistemas quanto de administração, que é coordenador do curso de administração. Professor George, você tem a palavra, muito obrigado, fica à vontade aí para cumprimentar os nossos alunos, depois já chamar o nosso palestrante. Boa noite, professor Tiago. Boa noite, alunos. Boa noite, alunas. Todos sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um dia aí de um evento muito especial, né? Orientação de carreira, né? Nós somos os grandes responsáveis pela nossa carreira. E desde já, parabéns a vocês que estão aqui no horário, né, e cuidando da própria carreira. Então, como bem comentou o professor Tiago, nós tivemos uma excelente palestra com a professora Aline, e hoje nós temos aqui um profissional muito experiente, que é o Everton Araújo, recrutador, especialista em recrutamento, tanto para empresas nacionais como para empresas internacionais. E aí, Tiago, eu não queria revelar isso, tá? Mas eu ouvi falar que ele está com 200 vagas abertas. Olha só, isso é muito bom, hein? Eu não Que queria bacana, até revelar, eu quero ir lá então, hein? São como é que chama isso? 700. Spoiler, né? Spoiler, né? Que fala, né? Ele está com muitas vagas abertas, né? Inclusive vagas nacionais e internacionais. Que bacana. Então, gente, eu estou brincando aqui, mas eu acho que é verdade isso que eu estou falando, tá? Tem muitas vagas abertas. E o Everton, né? Ele tem uma experiência prática, né? Então ele vai contar para vocês o que acontece na prática. Ele entrevista, ele começa o dia dele. Depois você me corrige, tá, Everton? Começa o dia dele entrevistando e termina o dia entrevistando. É Uhum. isso que ele faz o tempo inteiro. Então ele sabe o que dá certo, o que dá errado, quais são os principais erros aí dos candidatos, né? Onde que os candidatos pisam na bola, né? O que que o que que é certo, né? O que que o recrutador espera, o que que o recrutador não espera. Enfim, aproveitem bastante, né? Porque é uma experiência única, né? A gente conseguir trazer aqui alguém que está aí no dia a dia recrutando, né? Está aí lidando com a realidade aí do mercado. Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente, obrigado, professor George, obrigado, Tiago, pelo convite, obrigado a toda a diretoria do IMES. O professor George, ele não falou um fato importante, ele foi meu professor, então ele é um dos responsáveis por eu estar aqui também. Essa carreira tem grande parte da contribuição dele. Vai ser muito bacana poder falar com vocês sobre um pouco da minha trajetória, porque eu também fiz muitas transições de carreira, e trazer um pouco da visão de mercado que eu acho que não é falada. A gente sempre tem notícias de que tem mais desempregados do que vagas, e eu estou aqui para mostrar para vocês que a realidade não é bem essa. Eu vou compartilhar um material com vocês, e a partir desse material como guia, eu acho que vai ser bem interessante a gente poder trocar uma ideia, tá bom? Deixa eu só pegar esse material aqui. Só um minuto.
Bom, quando vocês estiverem vendo minha tela, por favor, me avisem. Já sim. Já? Apareceu. Bom, perfeito. Então, bora lá, pessoal. Eu vou seguir com vocês aqui com o material. E aí, aqui tem uma breve apresentação que vai falar um pouquinho sobre por que falar de... O Everton, se você puder colocar no modo de apresentação. desculpa, claro. Oi? Bom, aqui tem um breve histórico profissional, eu acho que é bem importante passar por aqui, porque ele fala um pouco sobre por que falar de recolocação para mim é tão importante. Esses dias eu me dei conta que eu tenho 25 anos de experiência profissional, não que eu tenha já tanta idade, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, e minha trajetória profissional ela não foi linear. Eu não escolhi um curso lá atrás e seguia esse curso ou essa profissão até o momento em que nós estamos falando. Eu fiz muitas transições, é claro que num primeiro momento eu mais errei do que acertei e fui aprendendo com o tempo, tive bons mentores, bons professores, soube aproveitar as oportunidades também. E nos últimos 12 anos eu me debrucei em trabalhar com desenvolvimento humano, recursos humanos, especialmente no ecossistema de recrutamento e seleção. Já há mais de 7 anos eu trabalho com foco em profissionais de tecnologia, atendo também posições do que eu chamo de áreas satélites de tecnologia, suporte, qualidade, DevOps, entre outras posições, mas o ecossistema de desenvolvimento é o que eu mais atendo, e aí posições que vão de estagiários a diretores de tecnologia. Só na organização que eu estou hoje, que é uma organização canadense, nos últimos 3 anos eu contratei pessoalmente mais de 400 profissionais, avaliei milhares de currículos, fiz centenas de entrevistas para diferentes posições e percebi que existe um padrão. Existe um padrão entre os profissionais que conseguem performar melhor nos processos de seleção e aqueles que não têm tanto sucesso, por incrível que pareça. Indiferente à idade, a histórico profissional, eu fui entendendo um pouco que esses profissionais repetem alguns comportamentos e alguns erros também. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu gosto de pensar que uma das coisas que é a bala de prata num processo de recolocação é a preparação. Eu percebo muito que os profissionais que estão naquele grupo, daqueles que vão performar melhor, eles dedicam tempo para se preparar. E quando eu falo em preparação, ela começa muito antes da gente pensar na vaga, na empresa, no cargo. Ela passa por algumas etapas que eu gosto de pensar assim, bom, eu preciso entender qual é a minha base de conhecimento, minha formação, as minhas experiências, o que eu sei fazer. E muitas vezes o profissional chega na entrevista, que eu gosto de pensar que a entrevista é o momento de bater o pênalti, e ele esquece, ele negligencia, ele pula experiências que são relevantes para a vaga em questão. Então, eu gosto de dividir da seguinte forma: 45% do tempo tem que ser dedicado a você fazer esse. Depois, no próximo slide, eu vou até dar um nome de inventário de conhecimento, mas a você parar para fazer anotações sobre qual é a minha base de experiência. Porque o currículo, ele é um resumo, ele não traz tudo. Então, deixa eu colocar aqui no papel com que eu já trabalhei, quais foram as minhas funções, quais foram os cargos, quais foram os softwares que eu utilizei, o framework que eu usei, a linguagem que eu sei programar, ou se é uma posição que não é de tecnologia, o que eu fiz? E assim, até aqui, nesse momento de inventário de conhecimentos, não precisa ter muito critério, vai anotando. Eu acho que essa é uma das partes mais importantes no processo de preparação e uma das mais negligenciadas. Depois, tem um fator que parece ser muito simples, mas em tempos de trabalho híbrido, remoto, empresas que estão voltando, ou até mesmo anos atrás, quando a gente tinha um modelo mais presencial, mercado. E aí, mercado pode ter a ver com quem está contratando, qual o perfil de empresa, qual segmento, qual localidade. O Brasil é muito grande. Recentemente eu trabalhei com um profissional como mentor que ele tinha formação na área de agronomia, mas residia na Grande São Paulo. E aí ele tinha duas opções: ir para o corporativo de uma empresa atuante no agro, trabalhar com trade com foco em negociação para o agro, ou se o foco dele fosse uma atuação no campo, ele teria que mudar de estado, mudar de cidade. E esse é um raciocínio que, por incrível que pareça, ele não tinha feito. São Paulo tem o seu polo de agronomia, ele tem cidades que são muito fortes nisso, também era uma opção, mas todas elas iam fazer com que ele tivesse tido uma visão anterior em relação a aonde está o meu mercado. Isso aqui se aplica para todo mundo, seja uma vaga de júnior, seja uma vaga de pleno, de sênior,
ou de nível gerencial. É importante você entender qual é o meu mercado, onde que ele está, qual é o tamanho dele. E não é nada muito complexo. Uma pesquisa no Google, uma pesquisa no LinkedIn, você consegue ter uma percepção sobre em quais regiões, em qual estado, ou qual perfil de empresa ou segmento tem mais vagas que vão ao encontro desse inventário de conhecimentos, de formação técnica que você já criou uma anotação. E depois, lá nos 40% restantes, eu gosto de pensar que é a apresentação. E aí nós vamos discorrer também mais à frente o que eu coloco dentro de apresentação, o que eu entendo ser os passos mais adequados para esse processo de apresentação. Então vamos seguir aqui para o primeiro slide. Conhecimentos, né? Aqui eu falo um pouco sobre esse inventário. Mas por que isso é tão importante? Como eu disse, as pessoas, ou elas por hábito, por força do hábito, não registram as experiências, ou elas muitas vezes negligenciam fatos importantes. Desculpa, pode falar, te Jorge. interromper, Claro. mas parece que não foi para o próximo slide. Não sei se para as outras pessoas ou se só foi para mim. Para mim foi, vamos dizer. Foi agora? Para mim não sei se alguém mais está conseguindo ver o próximo slide. Está com duas telas aí, Ever? Deve estar na outra tela. Eu voltei, eu estou no slide de preparação agora, que é aquele que se separa em percentuais. Troca a janela. Passei para o próximo. Ó. Eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar novamente, tá? Só um minuto. Deixa eu fazer uma coisa importante aqui. Me digam se carregou para vocês a tela, por favor. Está no slide 4. É, conhecimentos, correto? Correto. Bora lá, então. Bom, voltando um pouquinho, aqui é onde eu falo do inventário de conhecimentos. Tá? Aquele lugar, ou aquele momento em que você começa a fazer esses registros, relembrar um pouco da experiência que você já teve, ou de processos, ferramentas, tecnologias. É bem importante que esse passo seja um passo onde o profissional vai dedicar bastante tempo, onde ele vai conseguir colocar no detalhe, e aqui sem uma preocupação muito grande em relação a só dos 3 últimos empregos, não, olha lá para trás, inclusive. Tá? Pode ser que tenha uma experiência no seu emprego de 5, 6 anos atrás, que ela tenha uma certa importância para a vaga que você está concorrendo no momento. Eu vou dar um exemplo. Assim, a empresa que eu trabalho, ela trabalha com o que a gente chama de tecnologias legadas, tecnologias mais atuais e tecnologias de 4ª e 5ª geração. Muitas vezes eu preciso de um profissional de Node, mas que tenha tido em algum momento contato com Power Builder. Tá? E aqui eu estou fazendo só uso de algumas sopas de letrinhas de tecnologia. E essa experiência com Power Builder, com Delphi, ou com outras, Pascal, linguagens que são legadas, ela está 5, 10 anos atrás. Eu não preciso que você traga para a entrevista, muitas vezes, o detalhe do detalhe em relação à sua experiência com isso. Mas fazer a menção pode ser que seja importante. Então, por isso, nessa fase de preparação, anota. Vai trazendo. Pô, eu tive uma experiência administrativa 10 anos atrás, e naquele momento eu era responsável por consolidar os pagamentos. Perfeito. Depois a gente vai entender um pouco sobre como eu levo isso para o currículo, como eu levo isso para uma apresentação, como eu trago isso no contexto da entrevista ou no contexto de um primeiro contato com esse recrutador. Então, começando o nosso processo, inventário de conhecimentos. Bem simples, papel e caneta, faz esse histórico, anota esse histórico profissional, foco nas atividades, nos processos, nas tecnologias, nas ferramentas. Eu acho que vai ser bem importante para a gente evoluir sobre o que tem que estar no currículo, como tem que estar o currículo e depois como eu levo tudo isso para a entrevista. Tá bom? Eu vou passar o slide, caso não mude, vocês me avisam, por favor, porque eu não consigo ver aqui o Meet. Vamos falar um pouco de mercado. Eu sei que tem algumas pessoas do curso de tecnologia e também de outros cursos, mas esse é um dado que a gente estava discutindo tem poucos dias na empresa, que fala de Brasil. O nosso dado ele falava de mundo. Recentemente saiu uma pesquisa falando que nós temos uma demanda já instalada de 800 mil profissionais de tecnologia e
o que se traz como número médio de formandos por ano são 50 mil profissionais. Esse número por si só ele é chocante. Quando eu ouvi, eu fiz vários questionamentos. Então a gente tem já existe um gap muito grande entre qual é a demanda de mercado por profissionais de TI e qual é o número de profissionais que estão sendo formados. Para mim, que sou um recrutador, ele coloca alguns desafios, porque ainda que eu tenha 50 mil profissionais se formando todo ano, o júnior, ele vai ser absorvido muitas vezes num programa de estágio, de trainee ou numa posição de entrada, mas em grande parte, usando da minha experiência, essas 800 mil posições, elas vão ser de especialista, de sênior, vão ser para arquiteto, vão ser para posições com nível de especialização muito alto. Então isso faz com que a gente tenha um mercado em franco crescimento já há alguns anos e com uma tendência de crescimento, de aceleração muito maior. E aqui eu não estou trazendo, por exemplo, os empregos que vão ser impactados. E eu gosto de pensar sempre na perspectiva dos que já estão sendo gerados em função da inteligência artificial. Eu ouço falar muito sobre a inteligência artificial vai diminuir o número de profissionais. Eu acho que tem posições muito mais operacionais que vão ser substituídas sim, mas existe um outro mercado inteiro que está sendo criado. Eu passei os últimos 2 anos, por exemplo, montando 3 times com foco na criação de IAs. E assim, basicamente eu contratei desenvolvedores Python, desenvolvedores Node, trouxe algumas pessoas de DevOps, de arquitetura, trouxe times com foco em produto. Então, tem um espaço para várias disciplinas de tecnologia nesse segmento. Se eu fosse trazer aqui, por exemplo, todas as demais carreiras que estão em volta de tecnologia, se eu fosse trazer um pouco sobre como essas vagas de tecnologia impactam os times de comercial, os times administrativos, a gente chegaria num número com milhões de posições facilmente. E a gente aqui ainda tem um cenário que a economia do Brasil não está aquecida, nós não estamos considerando o aquecimento ou desaquecimento de outras economias e como isso pode impactar o Brasil, porque tem sempre um cenário de que quando fica muito caro contratar um profissional na América do Norte, eu vou buscar os países que têm um custo menor de contratação. Então o Brasil acaba sendo um destino. Então tem uma série de fatores no tabuleiro global que pode fazer com que esse número seja ainda maior. Tá? Então quando a gente pensa mercado, é claro que olhando de forma muito menor, às vezes a gente pode olhar para a nossa região, para a nossa cidade, para o nosso estado, mas é importante ter essa visão. Como é que está o segmento de atuação que eu escolhi? Qual é a tendência? O que está acontecendo com ele? Para onde esse movimento está levando a posição, ou está levando o segmento ou a área? Então aqui é só para ter uma visão sobre um dado de mercado que fala muito sobre o que está à frente para um profissional que quer se recolocar na área de tecnologia ou nas áreas que estão em volta também. Tá? Passando um pouco, aqui uma visão mais interpessoal, né? O que eu preciso me perguntar ou pesquisar para entender sobre o meu mercado? Então, tá, onde é que estão as vagas com o meu perfil? Eu vi que alguém colocou assim, eu quero uma vaga de Java Júnior. Ok. Onde é que está contratando o profissional Java Júnior? Qual é o perfil de empresa? São consultorias? São software houses? São empresas, grandes empresas de tecnologia? Se estão contratando por esse profissional, ok, tá, eu sei a região, eu sei que estão na Grande São Paulo, eu sei que estão na Grande Belo Horizonte, eu sei que estão no Triângulo Mineiro. Qual é o perfil dessas empresas, como eu comentei? Software house, empresas de outsourcing, empresas de terceirização, ou são grandes empresas de produto de tecnologia? Tá, ok, então já sei onde elas estão, sei o perfil das empresas. Quais são as possibilidades para o meu perfil? Lembra que a gente fez um histórico, um inventário de conhecimentos? Olhando para essas empresas e olhando para as vagas que elas têm publicadas, como é que eu me enquadro nisso? Então tá, eu sou um Java Júnior, eu sei fazer testes unitários, eu conheço a versão 14 do Java, eu conheço um pouco de cloud, eu conheço arquitetura assíncrona, eu já trabalhei com metodologias ágeis. Pô, legal, eu acho que eu tenho aqui alguns requisitos que me aproximam dessa posição. E aí a gente vai para aquele outro momento onde eu começo a pensar, tá, essas vagas, elas podem vir até mim no modelo remoto, eu preciso me mover até elas. Então, quando a gente pensa mercado, essa é a ideia. É olhar, tá, onde as vagas estão, quem está contratando, como eu me enquadro em relação a isso, e a partir disso, começar a construir uma rota que me leva até essa posição, ou que me aproxima dessa empresa e da posição em potencial. Eu gosto sempre... pode falar, Jorge. Desculpa te interromper novamente, mas os slides não estão passando. Tá, então peraí. Você quer que eu compartilhe com você o material e aí você toca por aí? Pode ser.
Pode ser. Tá. Então, vamos tentar dessa forma, talvez eu consiga. Então, desculpa, pessoal, eu vou parar de compartilhar aqui novamente, porque eu estou em mercado, e aí eu vou compartilhar com o professor Jorge e ele compartilha por lá. Só um minuto. Estou mandando agora. Ó, acabei de te enviar, tá? Pessoal, enquanto o professor George vai preparando o material, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. E aí a gente já volta com o material, tá? Ó, o Paulo levantou a mão. Se vocês quiserem, podem liberar o microfone do Paulo. Dentro do apanhado, que você também explicou agora há pouco, eu queria saber, de modo geral, vaga para júnior, para quem está iniciando a carreira como deve, tem tido mais no Brasil ou na gringa? Eu vou falar o que eu tenho percebido e eu vou dar uma dica também. Eu acho que a gente tem bastante vaga no Brasil. No Brasil a gente tem vaga nas diferentes senioridades, a gente tem uma necessidade muito grande de profissionais e eu acho extremamente interessante para o profissional ele ter uma primeira experiência no Brasil antes dele se expor ao mercado norte-americano. Trabalhando numa empresa americana, eu fico com a impressão de que o brasileiro, quando ele adquire primeiro um tempo de experiência aqui e depois se expõe, eu acho que ele tende a conseguir melhores resultados de carreira. O modelo de trabalho no Brasil, por incrível que pareça, ele tende a dar mais casca, mais musculatura para o profissional. Quando você vai para um modelo de trabalho como o norte-americano, que tem uma cultura de trabalho também diferente da nossa, e aí eu estou falando de Estados Unidos, mas poderia ser Europa, Ásia, outras regiões, eu acho que chegar lá, já tendo tido essa experiência no Brasil, tende a ser mais interessante. Ó, Jorge, se você puder, por favor, então passar para o próximo slide. Perfeito. Paulo, desculpa, eu não sei se eu te respondi, qualquer coisa depois a gente pode voltar, tá bom? Sim, foi bem preciso. Obrigado. Perfeito. E aí, fazendo essa avaliação de mercado, o último item é pensar um pouco sobre segmentos. Quando a gente fala de recolocação, a gente não pode pensar que, olha, existe somente um segmento ou eu posso atacar em qualquer segmento. Uma coisa que é muito comum quando eu converso com alguns profissionais que estão se movendo de uma empresa para outra, por que você quer sair daqui para ir para a minha empresa, para a empresa que eu trabalho como exemplo? Lá eu trabalhei uma vida inteira com consultoria, agora eu quero ir para uma empresa de produto. Ou lá eu não consigo vivenciar um ciclo inteiro de um desenvolvimento e agora eu quero ter essa experiência. Então, vale pensar um pouco também sobre qual segmento também vai te dar o nível de especialização, conhecimento que é do seu interesse. Como o professor Jorge começou comentando, a carreira, né, o que acontece com a nossa carreira é nossa responsabilidade. Eu acho bem importante, desde o começo, ter em mente quais são os passos que eu quero dar. Tá? Então, hoje eu sou um Java Júnior, um Node Júnior, hoje eu sou um assistente administrativo, mas onde eu quero chegar? E para eu chegar nesse lugar, quais são os passos? A que eu tenho que me expor? Qual é o tipo de experiência? Qual é o perfil de empresa? Então, pensar segmento ajuda nesse sentido. Eu tenho uma possibilidade de trabalhar como desenvolvedor Java numa empresa de transporte público. É bom ou ruim? Depende. Depende do contexto em que, eu preciso muito do trabalho, e quando a gente dá esses exemplos, eu não estou eliminando a necessidade financeira. Tá? A gente precisa ter salário, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa pagar conta. Então, nem sempre as decisões são tão estratégicas, mas quando possível, é importante que elas sejam. Então, pensar um pouco sobre como esse segmento, ou o segmento que essa empresa atua, coloca o seu xadrez de carreira, vai ser bem importante. Pode passar, por favor, Jorge. Aqui, a gente vai falar um pouco de apresentação, e para mim, a apresentação ela é muito mais do que o pitch, do que a conversa pessoa-recrutadora. Ela começa no currículo que você prepara, ou até mesmo na abordagem do LinkedIn. Tá? Então, vocês vão perceber que dentro de como eu me apresento, eu vou falar um pouco sobre currículo,
vou falar sobre LinkedIn, porque é uma estratégia que trabalha em conjunto. Muitos dizem assim, olha, o currículo já não é mais tão usual. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora você tem que preparar um currículo que atenda aos requisitos do sistema ATS, GRUP, entre outros. Tenho as minhas considerações. Eu acho que em mercado escasso o recrutador vai atrás de você onde você estiver, desde que você se apresente da maneira correta. Então, LinkedIn, currículo, acho que todos têm que conseguir demonstrar para o mercado a que você veio. Quais são suas experiências, quais são suas fortalezas técnicas, qual é a sua base, tá bom? Jorge, pode passar mais um, por favor? Eu sei que o pessoal está levantando a mão. Como a gente conseguiu voltar para a cadência dos slides, se vocês quiserem, a gente no final faz uma rodada de perguntas mais longa, assim eu consigo entrar um pouco mais a fundo nas dúvidas, tá bom? Bom, pensando sobre currículo, isso eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais negligenciam. Eu faço um currículo e envio ele para todas as vagas. Mando ele de forma aleatória. Então, a vaga é de júnior, vai o currículo. A vaga é de suporte nível 1, vai o currículo. A vaga é de PO, vai de Product Owner, vai o currículo. A vaga é de assistente administrativo, vai o mesmo currículo. E ainda que a empresa não use nenhum sistema de triagem automática, eu, enquanto recrutador, posso afirmar para vocês que uma avaliação de currículo ela vai levar de 8 a 16 segundos. Esse é o tempo que eu tenho para olhar um currículo. Tá? Então, você vai ver, o recrutador falou que olha em 8, outro olha em 16. 8 a 16 segundos. E aí eu preciso bater o olho ali e encontrar algumas coisas muito específicas. Qual é a aderência com o descritivo da vaga? Então, ele colocou ali no cargo que o interesse dele é o mesmo cargo que eu tenho. Se a vaga é uma vaga de analista administrativo e a pessoa ali se colocou como analista de suporte, dificilmente eu vou seguir avaliando. Aí, quando eu desço para as experiências ou para a formação, caso tenha alguma formação específica que é uma demanda, ele coloca esse ponto ali, tá ali, beleza. Então, ele colocou no cargo que eu tenho em busca, a região de residência dele faz sentido com onde a vaga está localizada, caso não seja uma vaga full remoto. Quando eu olho para as experiências dele, elas conversam com os requisitos da vaga, então, legal. No último tópico ali eu falo de revisar e editar, né? Tem erros muito comuns ainda que acontecem no currículo. Tá? Erro de digitação, alguns erros de formatação, e que, ao meu ver, assim, quando a gente está pensando no início de uma relação profissional, não tem margem para eles. Alguns erros de português, alguns erros de digitação e formatação, pensando que o currículo é a sua carta de entrada no que pode ser uma possibilidade de trabalho, não tem margem. Então, dediquem bastante tempo nessa revisão. Hoje em dia eu sei que tem inteligência artificial que prepara currículo, não confiem 100% nelas. Eu gosto muito de um termo que uma das pessoas da empresa que eu trabalho fala, que a IA alucina. E ela pode alucinar de diversas formas. Então, assim, dedique tempo nessa revisão. Verifique modelos. E quando a gente fala de modelo, eu vou até trazer um comparativo em seguida. Eu gosto muito do básico que funciona. Nada muito colorido, nada muito... Não, o básico que funciona. O importante é o recado tem que ser dado. Então, se eu tenho ali um conjunto de requisitos, se eu deixo claro um cargo em específico, o seu currículo tem que ir ao encontro disso. Uma coisa que eu gosto muito de falar, todo descritivo de vagas, ele é um questionário que o recrutador tem e eu quero alguém que me traga respostas em relação àquelas perguntas. Então, cargo, experiências, quando eu coloco lá 5 anos de experiências em processos administrativos, eu quero olhar para o currículo e identificar aquilo. Alguém que more na região, sei lá, de Uberlândia, eu quero encontrar alguém também. Eu ainda percebo muito as pessoas assim, vou tentar mandar, quem sabe. E na grande maioria das vezes não tem espaço por quem sabe. Guardadas devidas exceções, quando é um cargo, uma posição muito específica, a gente tem ali uma tarefa muito prática e muito específica para ser feita. Lembra dos 8 a 16 segundos? Eu quero bater os olhos e identificar ali os pontos que vão me atrair para dedicar mais tempo naquele currículo. Jorge, pode passar para o próximo. Aqui, quando eu falo que as pessoas ainda erram, eu gosto de pensar, olhando assim, numa primeira batida de olho, parecem 2 currículos iguais. Aparentemente, as informações são as mesmas, formatação é a mesma, mas não. Percebe que, assim, o modelo que está do lado direito de vocês, ele é um modelo que, já nos objetivos, ele não é direto, ele traz muitas informações na formação. Quando eu falo de experiência,
ele não me dá em tópicos, ele vem com texto e assim, 8 a 16 segundos. Eu não vou ter tempo de ler isso, eu não vou ficar olhando até a formação fundamental dessa pessoa, tem informações pessoais que não são tão relevantes. Eu comentei sobre o básico que funciona, é o básico mesmo, direto ao ponto. Então, ó, meu nome, meus dados de contato, objetivo claro em relação à vaga, formação, as duas últimas. Pô, quero colocar uma terceira que é muito relevante com cargo. Tudo bem, mas vamos nos limitar a isso e depois vamos para as experiências. Experiências, além delas estarem em tópicos, é importante que elas, de alguma forma, respondam indiretamente as perguntas que vêm lá no questionário, ou no descritivo da vaga, né? Chamei de questionário com... Errei aqui, né? No descritivo da vaga. Então, se ela pede lá X anos de experiência, conhecimentos em determinada coisa, ainda que você não tenha todo aquele período, é importante que o que você vai descrever aqui tenha alguma relação com isso. Lembra que a gente está criando uma história, e quando eu falo criando uma história, é a partir de fatos concretos. Tá? Não é criar o fato, é conseguir trazer sua experiência para dentro de um documento e essa experiência vai ao encontro do que a empresa e o recrutador têm como expectativa. Então eu trouxe um pouco desses dois modelos só para a gente perceber como mudanças que são relativamente simples pode ter um impacto gigantesco no próximo passo desse processo de recolocação. Jorge, pode passar mais um, por favor? Aqui eu vou começar a falar de LinkedIn. Todo mundo aqui tem LinkedIn? Se vocês puderem levantar um joinha só para eu saber se todo mundo aqui já está no LinkedIn. Ó, aparentemente, todo mundo tá. Tem uma pessoa que não tem. Ó, aparentemente, todo mundo está no LinkedIn. Perfeito. Pode passar mais um então, Jorge, por favor. Uma das coisas e um dos erros mais comuns, e assim, olha, eu passo 80% do meu dia no LinkedIn fazendo o que a gente chama de hunting, sourcing, aí vão usar vários termos. Porque, basicamente, o perfil de profissional que eu estou buscando, e aí eu falo de busca ativa mesmo, é no LinkedIn. E tem algumas dicas, alguns sinais que o LinkedIn dá que eu acho bem importante. Eu lembro que uma discussão que eu tinha lá no meu início de carreira, eu tive muitas vezes com o George, inclusive, é que a gente via aquelas vagas lá e tem 500 e não sei quantas candidaturas. A vaga está aberta há 3 semanas com um número gigantesco de candidaturas. E, infelizmente, na perspectiva de recrutador, 95% são candidatos sem aderência nenhuma. Que eles não fizeram aquela avaliação básica e vou tentar, quem sabe dá. O LinkedIn, ele é talvez ele seja a ferramenta mais poderosa no seu processo de recolocação, desde que bem utilizada. O LinkedIn, ele é vitrine, mas ele não deve ser utilizado somente como vitrine. O LinkedIn, ele é uma rede social profissional, ele não é uma rede social recreativa. Por quê? Tudo que você faz no LinkedIn, pensando que a gente está falando de conexões e impulsionamento, pode ganhar um vulto muito grande para o bem e para o mal. A sua marca profissional, ela vai estar, de certa forma, associada a como você se comporta no LinkedIn. Eu, enquanto recrutador, eu não vou lá olhar suas postagens, mas eu posso olhar suas postagens. Então, será que alguns comportamentos que você teria numa rede social recreativa são adequados para o LinkedIn? Eu entendo que não. O jogo do LinkedIn, ele é um jogo onde você vai fazer uma série de análises, que a gente vai falar sobre elas a seguir, mas vai criar conexões para que você seja encontrado. As pessoas pensam que o papel do LinkedIn é permitir com que você saia aplicando nas vagas. Também é, mas eu penso que a virada de jogo, ela acontece quando a empresa te encontra. E tem ali algumas dicas, alguns passos que podem facilitar esse processo. Então, assim, de forma geral, o LinkedIn é para criar conexões profissionais, para que você participe de grupos da área, do segmento, ou de áreas e segmentos que você tem interesse, para que você crie conteúdo, e criar conteúdo aqui é conteúdo da sua área de interesse ou atuação, para que você gere engajamento de pessoas que podem começar a te perceber como um potencial profissional a ser contratado. Esse é o início do jogo. Pô, vi lá um artigo, tive uma aula muito interessante sobre cloud, sobre um outro assunto qualquer que quero compartilhar. Faz uma publicação no LinkedIn. Verifica qual é o perfil de pessoas que vão engajar naquela publicação. Eu acho que
começar a criar uma rede qualificada a partir da criação de conteúdo é muito interessante. Então, a gente deixa de olhar para o LinkedIn como uma rede social como as outras e passa a entender o potencial dele a nível estratégico. Jorge, pode passar mais um, por favor? Aqui, lembra que eu falei que o ideal, uma das ações principais é fazer com que o recrutador, que sou eu, encontre você. E como é que isso vai se dar? Eu acho que tem uma ação muito simples que é: quais são as palavras-chave que mais aparecem nas vagas que eu tenho interesse? De novo, eu vou me comunicar com o pessoal de tecnologia, tá? Então, testes unitários, Java, Cloud, Git, GitHub, Docker, sei lá, microserviços, mensageria. Eu tenho experiência prática ou teórica com todas elas, tá? Então, é importante que na construção do seu perfil você tenha essas skills mencionadas, porque isso vai fazer com que você apareça mais para o recrutador que vai usar essas palavras-chave no mecanismo de pesquisa. Então, ok, entendi o que o mercado usa para pesquisar por perfis que têm aderência à vaga do meu interesse, eu tenho que trazer isso no meu perfil. Então, a gente deixa de ter um papel onde eu saio só me candidatando de forma quase que aleatória a um monte de vagas, e também vou preparando o meu perfil para que ele seja descoberto. E eu vou dizer para vocês que, em 80% dos casos, as vagas que eu fecho são com candidatos que eu encontro. Não são com candidatos que se candidatam. Mas tem um outro pulo do gato, que é o meio do caminho, que é o candidato, ele tem um perfil atrativo e aderente, ele se candidata na vaga, mas ele também busca se tornar a minha conexão e manda uma mensagem. Everton, pô, prazer, sou o Antônio, vi lá que você tem uma vaga de Java Júnior, tenho muito interesse nela, lembra de mim. Simples assim. Se eu tiver ali, pô, preciso de um candidato para ontem, olhei na minha base, não tem ninguém, eu vou lembrar do Antônio. Porque eu vou ter ele fresco na minha memória. Por dia, eu recebo ali de 50 a 70 mensagens, muito nessa linha. Consigo dar vazão em todos os candidatos, trazer todos para o processo? Não. Mas tem aqueles que chegam no momento certo. Então, é uma estratégia também muito interessante de ser utilizada. Se candidata, mas busca um recrutador, o gestor da área, alguém daquela empresa que possa gerar influência num possível processo de contratação. O melhor dos mundos é o recrutador da vaga. Sim, algumas empresas, quando elas publicam a vaga, você consegue ver quem é um recrutador. A empresa que eu trabalho mesmo, as vagas que estão sob a minha responsabilidade, elas têm minha foto lá. Então, hoje eu devo ter 16 mil conexões, parte delas eu fui construindo, outra parte veio com o meu trabalho. Então, isso ajuda muito com que essa máquina, com que esse mecanismo, eu acho que funcione da forma perfeita. Tá? Então, falamos de pesquisar palavras-chave, incorporar palavras-chave. Aqui eu volto a falar um pouco sobre criação de conteúdo. Falei bem lá atrás. E, de novo, pô, sou júnior, não tenho experiência, posso criar conteúdo? Deve. Ainda que seja para você atrair um perfil que vai te ajudar a desenvolver aquela ideia. Já aconteceu muito isso comigo. Pô, publiquei um conteúdo, veio alguém muito especializado e me deu dicas. E aí a gente começa a criar uma relação e a roda gira. Então, não perca essa oportunidade. Pode passar mais um, por favor, Jorge. Bom, aqui o LinkedIn como ferramenta estratégica. Uns anos atrás eu li um livro emprestado pelo Jorge, do professor Falcone, que o que não é medido não pode ser melhorado. Né? Então, a gente precisa também ter alguma métrica em relação ao LinkedIn e ele dá tudo isso pronto. Tá? Então, você consegue ver qual é a quantidade de visitas, qual é o perfil de pessoas que ficam visitando o seu perfil, e aí você consegue ir fazendo ajustes. Pô, se eu quero que recrutadores visitem mais o meu perfil, que se tornem mais minhas conexões, eu posso ativamente buscar esses perfis como conexão, eu posso entender qual é o perfil que eu tenho que ir construindo para atrair mais pessoas, mas de forma muito direta, para alguém que está começando no LinkedIn, tenha recrutadores de empresas que têm vagas, tá, no segmento, na área que você tem interesse. Tenha pessoas que já trabalham na área, porque tem uma corrente de pessoas que compartilham vagas, compartilham conteúdos, que é muito interessante, e siga as empresas. As empresas também tendem a fazer publicações não só na plataforma direta delas, mas na página. Então elas trazem cursos gratuitos,
elas trazem materiais, então é importante que você, para quem está começando no LinkedIn, comece a sua rede a partir disso. Tenha colegas de escola, tenha colegas de experiências anteriores, mas pensando num perfil mais fora do seu relacionamento, eu iria por esses caminhos, tá? E faz a avaliação, entende os números, repete os passos. Eu acho que isso vai dando terreno para que a estratégia do LinkedIn fique cada vez mais robusta. Pode passar mais um, por favor? Entrevista de emprego. Bom, fizemos uma avaliação lá dos conhecimentos, olhamos o mercado, preparamos currículo, LinkedIn, chegamos na entrevista. Momento do pênalti, final de campeonato, eu, a bola e o goleiro, não tem VAR. E agora? É só ir, é só sentar e começar a falar, ou é só sentar lá e responder de forma aleatória? Não. Eu já vi muitos candidatos que performaram bem nas etapas anteriores e falharam na entrevista em aspectos simples ou na falta de preparação. Então eu diria que tudo que a gente foi fazendo até aqui, ele é uma preparação para cada uma das etapas, mas ele gera uma preparação que é para a entrevista. Então, lá o meu inventário de conhecimentos, a avaliação de como eu me comunico, tudo isso me dá ferramentas para que quando eu chegue na entrevista, eu chegue pronto, ou minimamente pronto, para que eu consiga dar o recado, mostrar que sou eu a pessoa que responde aquelas perguntas lá do descritivo. Pode passar mais um, por favor, Jorge? Bom, eu sempre gosto de fazer esse disclaimer sobre a preparação para a entrevista em aspectos simples e que as pessoas começam falhando. As entrevistas, em grande maioria, para as posições que eu trabalho e até para algumas posições que não são 100% tech, elas são, em grande maioria, online. E aí o que eu percebo? A pessoa não testa microfone, a internet oscila porque ela não está num lugar muito adequado, ela está fazendo a entrevista num local onde tem passagem de pessoas e isso vai desconcertar a própria pessoa. O recrutador ele está tão treinado que muitas vezes ele não perde a atenção, mas o entrevistado perde. Então é importante que, antes de qualquer coisa, prepare o ambiente. Testa computador, testa fone, a plataforma que você vai utilizar, é o Meet, é o Teams, é o Skype, seja lá qual for. Faça testes antes de qualquer coisa. Então senta ali para você começar essa preparação 15 a 20 minutos antes. Tenha um copo de água, porque sua boca vai ficar seca, você vai precisar até dessa pausa da água para você respirar, perceber um pouco como é que está a conversa com o recrutador, se você tem que talvez ser um pouco mais ativo ou ser um pouco mais passivo. Então, eu acho que tem questões ambientais que são muito importantes. Pensadas as questões ambientais, tem o seu currículo por perto. Ainda que você tenha feito ali aquele inventário de conhecimentos, bateu uma dúvida, dá uma olhada de lado, viu ali no currículo, tá tudo certo, vamos seguir para a entrevista. O ponto mais importante, sempre releia o descritivo da vaga. Lembra que o descritivo da vaga ele é um questionário da cabeça do recrutador e ele quer ouvir as respostas daquelas perguntas naquele momento. Então, ter clareza sobre requisitos da vaga, sobre como eu me enquadro em relação àqueles requisitos, sobre quais são os meus pontos de aderência e talvez quais são os pontos que eu não sou tão aderente, é extremamente importante. Então, essa dica sobre reler descritivo, ter o currículo por perto, ela se enquadra tanto na entrevista remota, quanto na presencial. Pensando na presencial, chegue com antecedência. Todo mundo já teve uma história do pneu furou, o ônibus atrasou, o Uber não passou. Então, assim, antecedência vai te ajudar se você tem que estar na empresa ou na agência de empregos fisicamente. Se prepare. Linguagem corporal. Postura relaxada, mas nem tanto. Formal, mas nem tanto. Crie uma comunicação visual com o recrutador. Nada de braço cruzado, rosto fechado. Pensa que a venda, ela também é visual e você está se vendendo. Então, ter uma postura aberta para o que está acontecendo ali, conseguir passar leveza, seriedade e, ao mesmo tempo, fazer com que se crie uma simpatia entre as pessoas, parece muita coisa, mas a gente sabe fazer isso naturalmente, é muito importante. Voltando só um pouquinho para a entrevista online, quando eu falo aqui do presencial, da linguagem corporal, no online tem uma coisa que acontece muito comigo, não sei se vocês vão ficar chocados com isso, que é o candidato entrar e ele não abrir a câmera. Para mim é o mesmo que conversar com alguém de olho fechado. E eu já falo para vocês que o candidato que entra na entrevista e não abre a câmera, ele é reprovado e ponto. Então, assim, numa entrevista de emprego,
entrar nela com a câmera fechada é o mesmo que conversar com alguém de olho fechado. Eu preciso enxergar a pessoa, eu preciso criar esse canal, eu preciso entender como é que essa pessoa reage às perguntas. Então, passa por uma questão de uma etiqueta corporativa ou de uma educação como um todo, mas são pontos que eu vejo ainda muitos candidatos pecando neles. E, de novo, assim, recentemente eu entrevistei para uma posição de CTO e eu tive 2 casos que os candidatos não abriram as câmeras e foram reprovados. Tinham currículos muito bons, mas já gera uma insegurança sobre, pô, comigo ele está se comportando assim, como é que vai para a conversa com o diretor do Latam? Como é que ele vai para uma mesa depois com outras posições de nível executivo para bater um papo? Então, são dicas que até aqui são muito simples, mas elas têm um impacto muito forte nessa etapa. Pode passar mais um, por favor, Jorge? Bom, destaque de pontos fortes, né? Então, a gente sempre fala sobre como é que eu me vendo, né? O que eu tenho que falar. Lembra que eu começo aqui na estrutura da pirâmide com os pontos de aderência com a vaga. Lembra que eu falei, olha, fiz lá o meu inventário de conhecimentos, olhei para o descritivo, reforço esses pontos. Olha, eu vi aqui que a vaga é uma vaga de secretária, tem que ter experiência com pacote Office, com pagamento de contas no banco. No passado, na empresa XPTO, eu atuei como secretária por 5 anos, fazia serviço nos bancos XPT e W, usava essas ferramentas aqui, preparava documentos, enviava e-mails. Então, faça essas relações. Comece a sua entrevista quando o recrutador ele te dá uma abertura para fazer uma apresentação, ou ele traz uma pergunta, sempre tente fazer um link entre ou o que ele está perguntando, ou o requisito e uma experiência que você teve que é similar, parecida, ou até mesmo um conhecimento teórico. Depois, aqui no meio da pirâmide, é quando a gente fala de questões mais específicas. Então, se a gente está falando de um software, de uma linguagem de programação, de um framework, de uma metodologia, pode gastar aqui. Então, ó, falei dos processos que eu domino, falei das atividades que eu tenho experiência, agora eu vou falar um pouco da sopa de letrinhas. Se é o PowerPoint, se é o Power Builder, se é o Delphi, o Python, você pode trazer aqui e, de novo, sempre tem espaço para o teórico e para o técnico. O trabalho de separar e de discernir o quanto eu preciso de mais experiência técnica e quanto eu preciso de mais experiência prática é do recrutador. Não se preocupem com isso. É claro que, pensando numa vaga em que os requisitos técnicos são todos essenciais, não são básicos, não são diferenciais, aí eu preciso que você tenha experiência prática. Agora, quando é desejável, não tem problema trazer conhecimento. Ó, fiz um projeto na faculdade, compartilhe o GitHub, mostra lá um portfólio. Aqui é a hora de trazer esses conhecimentos técnicos. E por último, lembra que eu falei na entrevista, lá no slide anterior, sobre demonstrar interesse ou criar um canal de simpatia? É isso. Se coloque interessado. Tem candidatos que chegam para a entrevista parecendo que eles vieram para ir para a guerra. A pessoa já chega entregue, sem demonstrar interesse, meio que como se fosse um processo que eu, empresa, estivesse fazendo um favor para ela. E ali é um processo de venda. Eu estou me vendendo enquanto profissional, eu estou me vendendo enquanto alguém que pode resolver um problema daquela empresa. Então eu tenho que demonstrar interesse. Tá? Eu acho que esse é um dos pontos que são principais no processo de entrevista. Lembra que, fazendo uma analogia com o futebol, é o pênalti, final do campeonato, segundo tempo da prorrogação, você e o goleiro sem VAR. Não tem volta. Errou aqui, eu não tenho segunda chance. Eu vivi poucos casos que eu falei, fiquei em dúvida, vou chamar mais uma entrevista. Até porque muitas vezes não dá tempo, o prazo não permite. E só para vocês terem uma ideia, o Jorge brincou do número de vagas. Só o meu time esse ano deve ter 460 vagas. Dessas 460, se eu seguir a média dos últimos anos, 150 mais ou menos serão minhas até dezembro. E por incrível que pareça, hoje o meu SLA para fechamento de vagas é de 46 dias. Parece muito tempo, mas é pouquíssimo, porque pelo número de currículos, entrevistas, validações, alinhamento de vaga que eu tenho que fazer, não dá tempo de fazer 2 entrevistas com um candidato. Então, é certeiro. É uma entrevista e ali ou a pessoa me convence e eu saio convencido, ou perdeu. Então, crie esse canal, demonstre interesse, esteja ali querendo estar ali e demonstre que você quer estar naquela empresa. Pode passar mais um, por favor, a gente já está indo para o final. Bom,
Dicas finais. Brincando um pouco com a questão da entrevista. Acabou a entrevista, posso pedir feedback? Normalmente, é esperado que o recrutador fale, olha, daqui 2 semanas, daqui 3 dias eu vou dar recado, vou entrar em contato com você. Caso esse contato não aconteça, manda uma mensagem no LinkedIn, manda um e-mail perguntando sobre como está o processo. Muito cuidado com a abordagem. Então, olha, legal, nos falamos há 15 dias, queria saber se tem alguma evolução do processo. Por que eu falo muito cuidado? Eu recebo muitos e-mails e mensagens de candidato que são quase ameaças. E ainda que aquele candidato esteja muito competitivo, ele começa a perder ali. Por quê? Essa decisão, ela não depende só do recrutador. Por mais que você tenha passado só pela etapa de entrevista com o recrutador, a partir do momento em que acabou a entrevista, eu já começo a dividir com o gestor, e aí eu estou exposto a outros fatores. A vaga foi congelada. Pô, vamos precisar esperar um pouco por uma mudança de perfil. Então, eu não sou o dono do tempo, na maioria das vezes, por incrível que pareça. Então, muito cuidado nesse pedido de feedback. Ele é permitido, está tudo certo você pedir, mas vamos só tomar cuidado com o modo. Bom, pessoal, espero que o conteúdo ajude vocês, espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de luz aí em relação a esse processo de recolocação. E eu queria deixar aberto aqui, a gente tem alguns minutos, para as perguntas de vocês. Então, bora lá, fiquem à vontade. Vi que o Wellington levantou a mão, fica à vontade, Wellington. Positivo. Professor, eu achei bem interessante quando o senhor falou da parte descritiva da vaga, que muitas vezes o pessoal coloca informações que não convêm com a descritiva do anúncio, né? Do anunciado da vaga. Então essa parte foi bem introdutória. Gostei muito. Não, bacana. Eu curso gestão do agronegócio em outra instituição. Aí assim, a gente vê muito, né? Quando trabalha com gestão, né? Vê muito vários currículos para assimilar, né? Assimilar o conteúdo de cada um. Conhecimento, no caso. Né? E, então a gente vê muito que tem pessoas que têm muita dificuldade ainda de fazer um currículo, de entender o que é um currículo, né? E até mesmo tem currículos profissionais, né? Não sei se o senhor já viu também aquele tal de currículo látex, né? Que é o currículo digital também, que ele é muito bom. Sim, sim. E até aproveitando o comentário do Wellington, toda vez que vocês tiverem, fiz todo o processo de preparação para a recolocação, vi um descritivo de vaga que está incoerente, acenda um sinal de alerta. Lembra que recolocação não é só passivo, ele é ativo também. Então, comece avaliando as empresas pela forma com que elas se comunicam com vocês. Então, se o descritivo, eu sei que a vaga faz isso ou aquilo, e o descritivo está cheio de coisas que não tem muito sentido, já acende ali algumas luzes vermelhas ali em relação se aquela proposta de trabalho realmente faz sentido, tá? Usem essa estratégia também para o outro lado, para avaliar potenciais riscos numa vaga de emprego que pode ser cilada. Professor, senhor, novamente, eu fui colocar o currículo uma vez numa empresa, aí eu fui ver o CNPJ da empresa, no caso, né? Fui fazer a avaliação do CNPJ. Aí a empresa estava lá como falência, já tinha decretado falência, mas ela estava com vaga aberta. Então ali eu não quis colocar o currículo devido a esse nível de problema também, né? Que algumas empresas passam, né? Por esse transtorno. Sim, bom ponto. E aí, de novo, eu vou usar o comentário do Wellington para mais uma dica. Tem um site chamado Glassdoor. Tá? Então, o Glassdoor você consegue verificar, não de todas as empresas, mas um número interessante de empresas. Qual é a política salarial, qual é a política de benefícios, qual é o modelo de processo seletivo, como é que os candidatos e funcionários avaliam essas empresas. Então, viu uma empresa, estou com dúvida, vai lá no Glassdoor. Depois eu vou colocar aqui no campo de comentários o site. Dá uma pesquisada, joga lá no campo de busca o nome da empresa, tenta entender um pouco as avaliações. Eu acho que olhar CNPJ já é um processo mais avançado, é possível pelo Google hoje, mas o Glassdoor vai trazer ali um conjunto de informações bem interessantes. O Gabriel levantou a mão. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou o Gabriel aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Gabriel. Hoje eu já trabalho dentro da área de suporte, para ser mais específico.
Estudo C Sharp, né, dentro da .NET, básico, muito iniciante. Fiz algumas aplicações no começo, só que eu reparei que, para quem está começando, parece que a gente fica fora do radar dos recrutadores, porque hoje parece que as empresas precisam que o júnior, até mesmo às vezes alguns estagiários, tenham, por exemplo, conhecimento básico em .NET, JavaScript, ter noções básicas de Python, algum cloud, né, ou geralmente Azure ou AWS. Então a gente acaba meio que ficando fora desse radar. O Everton em si, né, tu já conhece a área, tu acha que ainda tem muito disso? É muito difícil para alguém que, teoricamente, não tem essa experiência na área, que precisa trabalhar para ter essa experiência, de conseguir, de fato, um emprego, conseguir uma vaga em algum local? Uhum. Bom ponto. Gabriel, eu acho que assim, ó, tem empresas e empresas, cenários e cenários. Quanto menor a empresa, mais é a tendência que ela vá buscar um resolvedor de vários problemas. Então, se eu vou contratar um júnior, eu quero alguém da stack Microsoft, mas que, se possível, conheça Python e um pouco de Java, que tenha tido experiência com Azure e também com AWS. Empresas maiores ou médias, elas tendem a ter um pouco mais de estrutura na hora de contratar, porque as stacks são mais bem definidas, os times ou as tribos, elas são mais bem desenhadas. Minha dica, eu sei que Florianópolis tem um polo de tecnologia muito interessante aí, inclusive já contratei algumas pessoas aí na região. Olha para empresas de médio para grande porte e, se possível, começa olhando para as consultorias, para as empresas de terceirização. E aí a gente pode citar várias, Zup, Avanade, CIT, tem várias empresas que atendem a muitos projetos em empresas de maior porte que elas também precisam contratar muito rápido. Aquela avaliação lá de segmento, de região, ela faz muito sentido nesse momento de carreira. Você vai perceber que à medida em que você começar a olhar para empresas de um outro perfil, isso vai mudando muito, tá? Entendi. E o Everton, não sei se faz parte dos teus dados também que tu captura, né? Provavelmente, como tu tem muita admissão, provavelmente tu tem um controle também de demissão nas empresas, essa rotatividade. Tu vê essa rotatividade muito maior em pessoas que são contratadas como júnior, pleno ou sênior, ou não? Depende muito da época, depende da região, depende da empresa. Olha, se a gente for pensar na que o profissional busca, eu vejo nos diferentes níveis de senioridade. E aí eu trago até um ponto aqui. Eu, particularmente, a empresa que eu estou, ela é muito criteriosa em relação ao que a gente chama de jumper, tá? Que é o profissional que fica 6 meses numa empresa, 4 meses na outra, fica 7 meses na outra. Por quê? Porque a gente é chato? Não, porque ele não viveu o ciclo completo nenhum de desenvolvimento. Se a gente pensar que a curva de aprendizagem e adaptação ela é de 6 meses a 1 ano e 2 meses, a pessoa que ficou menos de 1 ano, ela nem conseguiu se adaptar à cultura da empresa, nem conseguiu contribuir com uma entrega consistente. Então, por que eu vou trazer ela para cá agora? Primeiro, pelo receio dela não ter ficado, e segundo, que eu não sei se ela tem aquela experiência. O que eu vi acontecendo na pandemia é que as pessoas mudavam muito rápido para ganhar senioridade e mais dinheiro muito rápido, mas elas chegavam muito cruas. Então, por isso que eu falo para você que é um comportamento que ele indifere um pouco a senioridade. Eu acho que vai depender um pouco da mudança em que você vai fazer e da estratégia por trás dela, mas tendo consciência de que você precisa estabelecer ali um período médio de permanência para conseguir demonstrar que você vivenciou um ciclo completo. Tá, mas quanto tempo é esse ciclo? Depende. Mas eu não gosto da ideia de um profissional. Eu recentemente já analisei currículos, por exemplo, de um profissional que nos últimos 5 anos não ficou mais que 8 meses em nenhuma empresa. E aí fica muito difícil eu acreditar que ele vai ficar mais de 1 ano na minha empresa. Então, percebe que assim, mercado pode ter uma influência, a gente viu muitos layoffs acontecendo no passado, e aí você tem uma série de fatores, mas os profissionais ainda têm muito esse comportamento para conseguir escalar um pouco no nível de remuneração ou atingir uma senioridade de cargo mais rápido do que o tempo que é necessário. E, de novo, eu não me impressiono, por exemplo, com o título, com o cargo que a pessoa coloca no currículo. Eu preciso que ela resolva um problema como sênior. O que se tem de expectativa como um júnior é de um júnior, de pleno é de um pleno. Então, é importante também pensar um pouco sobre isso, porque o mercado de tecnologia, por ser um mercado de escassez, ele é muito atrativo. Toda hora tem gente
falando com você. Toda hora tem gente, depois que você entra numa empresa e pega experiência, os recrutadores eles vão te encontrar. Mas lembra que eu comentei, pô, você é o dono da sua carreira. Até onde você quer ir, está sob sua responsabilidade. Então, em muitos momentos, você vai ter que falar algum não, um ou alguns nãos, em função de cumprir um ciclo. Que por mais que você fale assim, pô, a Amazon me chamou, mas eu vou ficar aqui na BCG, porque aquele tempo vai ser importante para que no futuro, se você for para a Amazon, como alguém comentou lá no começo, vá para uma vaga num outro país, fique claro os ciclos que você cumpriu. É isso, Mais uma pessoal? pergunta Claro. antes de finalizar só. Ou tu vê alguma empresa ou um top ranking de empresas específicas que são muito de prospectar pessoas novas, por exemplo, júnior, por exemplo, de fato aquela empresa grande, né? Por exemplo, uma Centigo Bem da vida, assim, só que com uma ideia de sempre pegar um júnior para de fato criar, mostrar, ensinar como de fato faz. Né? Não sei se consegue entender essa mesma lógica, e não alguém que já está sabendo, eu quero um júnior já sabendo, né? Que nem eu já apliquei uma vez uma vaga, ele queria que fosse um júnior quase pleno. Só que não, eu precisava sempre de uma vaga que fosse um júnior, que de fato é um júnior, que né, não faz alguns testes manuais, ok, mas e ainda existe muita dificuldade, experiência, né? Obviamente, como é novo na empresa, entendimento da regra de negócio, etc. Existe um ranking disso, tu conhece empresas que têm estão dentro dessa bolha, né? Geralmente são empresas grandes, né? Sobre isso que você falou, em recrutamento a gente brinca que assim, às vezes o gestor ele quer um júnior ou ele quer um juninho, porque o júnior já é o quase pleno, o juninho é o júnior, né? Que eu brinco, é o júnior mesmo, assim, alguém que está entrando para aprender. Primeira dica que eu dou em relação à lista de empresas, para alguém que está entrando no mercado em tecnologia, e é o exemplo que a gente está utilizando mais aqui, foco em empresas de tecnologia. Não vão para empresas que tecnologia não é fim. Pô, você mencionou Saint-Gobain, ou Coca-Cola, ou uma outra empresa de um outro segmento onde a tecnologia não é o principal. Eu acho que ela não poderia e nem deveria ser uma primeira escolha. Por quê? Porque o seu espaço para desenvolvimento vai ser limitado, os recursos disponíveis também vão ser limitados. E aí, pensando que é alguém que está começando e que talvez não esteja tão competitivo, eu iria para as consultorias. Eu olharia as principais consultorias de terceirização de tecnologia. E aí você vai ter uma lista ali gigantesca. Depois eu posso compartilhar com o George as que eu conheço e confio, e aí ele compartilha com vocês. Mas eu começaria olhando consultorias, tá? Eu sei que a Vanad contrata muito, CIT, como eu mencionei, ZUP, Capgemini, entre outras muitas consultorias, Page, que apesar de ser uma empresa de recrutamento, ela também tem serviço de terceirização. Então, tem consultorias que têm um volume de vagas significativo para júnior mesmo, para formar esse profissional. Por quê? Pensa que a consultoria ela não tem a mesma bala na agulha que uma empresa de tecnologias como a Thomson, que eu trabalho, como a Microsoft, para ter um profissional retido por muito tempo. Então, ela precisa trazer essa pessoa mais cedo e formar essa pessoa para que essa pessoa fique o maior tempo possível. Então, eu gosto de pensar que para um profissional em início de carreira, a consultoria, ela talvez seja um ponto de entrada mais fácil e ela é uma escola mais intensa, porque você vai viver diferentes segmentos, diferentes momentos de tecnologia e vai conviver com gente muito boa. Então, ao invés de eu te falar aqui uma lista de nomes de empresas, vamos pensar nas consultorias. Depois eu passo algumas dicas para que chegue até vocês, de pelo menos 8, 10 consultorias, mas eu acho muito válido começar por elas pensando nesses aspectos. Baixa a barreira de entrada ou uma barreira de entrada menor, possibilidade de especialização. E aqui, sobre especialização, um outro erro muito comum, tá? Que eu vejo nos profissionais em diferentes momentos da carreira. O currículo conta várias histórias. Eu gosto de dizer que em tecnologia, especialista não passa fome. Eu vejo alguém que acabou de se formar e se coloca como full stack. Talvez seja mais importante você dizer assim, ó, eu sou Java, eu sou Node, eu sou PHP, eu sou WordPress, mas mostra que você é bom, seja no conhecimento teórico ou prático naquilo. Não se preocupe em ofertar ali 15 linguagens de programação. Seja específico no seu jogo. Se você é de front-end, qual é a linguagem? Se você é de infra, qual é o tipo de infra? Isso vai ajudar muito nesse matching com a empresa, seja ela uma consultoria ou não. Tá bom?
Bom, é isso. Mais perguntas? Eu tenho uma, Everton. Pode deixar. Em relação ao mercado para Java, foi eu até que no início brinquei ali no comentário. Uhum. Qual o segmento que tem tido mais oportunidade? Você que vê muitos currículos no dia a dia, consultoria, mercado financeiro. Olha, eu tenho duas brincadeiras em relação a Java. O javeiro, ele é apaixonado por Java, né? Eu brinco que todo... E isso se deve muito que grande parte do mercado e da arquitetura que a gente tem no Brasil, eu vou dizer de Brasil porque eu não estou muito inteirado em outros países, ainda é em Java. A gente vê agora algumas tecnologias acontecendo, então os bancos, por exemplo, muito recentemente começaram a migrar para Java. Tem bancos, fintechs que já estão em Node, estão em outras linguagens, mas o Java ainda é muito presente. Então eu diria que tanto em empresas de produto quanto consultorias, você sempre vai ter um volume muito interessante de vagas Java. Se você olhar, por exemplo, um Java Sênior ali com 12, 13 anos de experiência, a carreira dele é muito consistente dentro de Java. É difícil você ver alguém que começou em Java e migrou para uma outra linguagem, porque desde lá de trás, empresa que usa Java se mantém com Java à medida em que vai tendo atualizações. A empresa que eu trabalho hoje, por exemplo, nós temos 4 segmentos de atuação no Brasil, 3 tem Java como linguagem. E aí temos lá um terceiro que tem uma sopa lá com linguagens mais antigas, que são legadas, linguagens mais novas, tem alguns produtos que estão chegando no Brasil que vêm com outras linguagens, mas o core é Java. Então, tanto a empresa quanto as consultorias que nos atendem, quanto empresas que eu vejo com outras vagas, sempre vão ter um volume de vagas de Java muito bom. Tá? Então, é a melhor linguagem? Eu não gosto de pensar nesse contexto de melhor linguagem, mas eu diria que é uma linguagem que ainda tem muita demanda no nosso mercado e particularmente eu não acho que vai deixar de ter no curto para o longo prazo, inclusive, tá? Eu sou um pouco cético sobre essa questão de que agora chegou uma linguagem que vai acabar com essa outra. Então, eu diria que é uma escolha bem interessante. Obrigado. Oi, Everton, boa noite, pessoal. Eu tenho uma dúvida na questão pessoal. Como você é recrutador, eu estou há 3 anos fora do mercado de trabalho. Devido à pandemia, a empresa que eu trabalhava ficou fraca de serviço, era uma empresa de cobrança, e aí eu fui mandada embora em setembro, e em novembro eu descobri que eu estava grávida de novo. Então eu passei esse ano só cuidando da minha família. Claro, tô cursando agora na IMES, né, de tecnologia, mas eu não tenho experiência nenhuma e eu realmente estou morrendo de medo de mandar um currículo, porque eu vou falar o que eu fiz nesses 3 anos. Cuidei de filho, cozinhei, lavei, passei. Eu queria saber se você tem uma dica para me dar ou o que eu posso colocar no meu currículo que vá chamar a atenção dos recrutadores, porque eu tenho experiências financeiras, administrativas, mas eu não tenho zero experiência em tecnologia. Tá, boa pergunta. A primeira dica é não tenha medo. Lembra que assim, ó, pessoal, trabalho é só um pedaço da nossa vida, então assim, a gente não tem que ter medo de se relacionar com isso. Camila, lembra que você teve uma vida profissional antes e essa história não acabou. Eu acho que elas têm que conversar. Então, no seu currículo, traga até o momento em que você trabalhou. Não tem problema nenhum em relação a isso. Mas a sua área de estudo é uma área diferente. Aí lembra que eu falei sobre mencionar conhecimentos teóricos? Caso vá para uma entrevista, traga isso. E eu começaria, porque eu não sei em que ano você está, em qual semestre você está, se já fez, se não vai fazer, por um programa de estágio. Porque eu acho que é a chance de fazer esse link entre a sua primeira carreira e essa carreira que está chegando agora. Então, dá uma olhada nos programas de estágio na área de tecnologia, porque eles vão conseguir trazer esse novo pedaço de experiência para a sua carreira. Ainda que seja um estágio sem perspectivas de você ser efetivada, mas ele vai te dar contato diário com o que você está estudando e ele vai começar a preencher o seu currículo para essa nova etapa. Tá? Então, eu começaria nesse momento, se financeiramente for possível, se você identificar posições que façam, ou experiências, oportunidades que façam sentido para você, contando a história até onde ela foi
e focando nos programas de estágio. Pensa que o que você teve de experiência vai ser utilizado de alguma forma nessa sua nova jornada de carreira. Seja no seu comportamento, seja na forma com que você enxerga outras coisas. E, pessoal, aqui fica um outro ponto que, assim, eu lembro que 15, 20 anos atrás, a visão do profissional de tecnologia era aquela coisa muito dura, muito quadrada, desculpem o termo. E hoje a expectativa das empresas é de um profissional de tecnologia que, mais do que conhecer tecnologia, se relacione com pessoas, que consiga participar de discussões sobre finanças, sobre produto, sobre comercial. Quando a gente pensa regra de negócio, não é necessariamente só técnico, tem outras questões. Eu acho que depois que a gente trouxe o método ágil para dentro das empresas, a visão sobre a área de tecnologia, produto, comercial, ela se integrou a tal ponto que é esperado que essa pessoa tenha outras experiências. Então, por isso que eu acho, Camila, que o que você teve como experiência lá atrás não vai ser perdido. É só a gente encontrar um link entre o que você já fez e o que você vai fazer lá à frente. Então, comece mandando. Eu começaria por programas de estágio para ter essa experiência mais fresca e depois você vai saltando, tá? Muito obrigada. Eu acho que com o estágio eu já consigo, porque eu estou no 3º semestre. Entrando no 3º semestre agora. Perfeito. E é bom que é o que eu falo para o pessoal. Nossa, você não tem vontade de trabalhar de novo? Tenho, claro que sim. É óbvio que eu tenho. E você me aliviou muito, porque eu realmente tinha esse receio. O que eu vou falar que eu fiz nesses 3 anos? Só estudei. E eu tenho a oportunidade de poder escolher. Mesmo que o estágio seja uma remuneração menor, quer dizer, ainda vou ter a qualidade de tempo com os meus filhos no decorrer do estágio. E vou ganhar experiência. Perfeito. Muito obrigada. Nada. Fechamos? É isso, gente. Everton, acho que tem algumas perguntas aqui no chat. Não sei se você consegue ver o chat aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ir aqui, então, lá para o começo. Ok. Também não dá. Alguém pode ver slides. Ó, tem uma aqui do ZCN, porque as vagas de estágio estão cobrando cada dia mais da área de tecnologia. Eu acho que eu até comentei sobre isso. Aqui tem muito a ver com o perfil da empresa. Tá? Empresas muito pequenas, elas querem ter pessoa, porque elas têm recurso limitado para contratar, então elas querem quase uma startup fazendo tudo ali na posição. Tá? Pode acontecer numa empresa grande? Pode. Você pode ter um gestor que tem essa mentalidade de que eu tenho que ter um estagiário multifuncional, mas não é uma regra de mercado. Tá? Como exemplo, o programa de estágio da empresa que eu trabalho, ele tem um nível de regra e regulação sobre as atividades do estagiário que é espartano. Então é muito delimitado até onde o estagiário pode ir, quais são as funções que estão sob cargo dele, para quem que ele reporta, com quem que ele aprende, quem é o mentor. Então aqui eu diria que tem muito a ver com porte de empresa e segmento. Não é uma regra de mercado, tá? Eu acho que vale dar uma olhada mais ampla. Ó, a Linda trouxe aqui como conseguir vaga sem ter experiência. Eu acho que se é uma experiência específica, traz um pouco da experiência anterior, tenta começar por um programa de estágio, ou se é em tecnologia, por exemplo, pensa sobre poder começar nas áreas que estão em volta de tecnologia. Qualidade de testes funcionais, sempre tem muita vaga, suportes de nível 1, 2 e 3. Pessoal, pensa o seguinte, para cada vaga de desenvolvedor que é aberta, outras 10 são abertas para essas posições que estão em volta. E se às vezes está difícil entrar numa vaga de desenvolvedor, por que não entrar como um testador, como alguém de suporte técnico? Você já está. É o que eu falo muito para os meus mentorados, a gente precisa subir no ônibus. Subiu no ônibus, aí você vai se preocupar em sentar nos melhores lugares. Então, não consigo ainda entrar como desenvolvedor, mas eu conseguiria como alguém em suporte, como alguém em testes funcionais? Por que não? São posições dentro do segmento de tecnologia que a barreira de entrada também é bem reduzida. E aí quando a gente fala tecnologia, eu posso pensar num ecossistema muito maior. Então eu não tenho só as linguagens básicas, eu tenho SAP, eu tenho
Oracle, eu tenho um universo aí dentro de ERPs como exemplo, e sempre tem muita vaga. Então vale pensar sobre isso também para aqueles que não se veem com tanta experiência. Eu não preciso ir direto para uma posição de desenvolvedor. Eu posso começar a ganhar experiência em outras posições que estão ali em volta. E aí depois, ok, a ZCN fala do estágio. Falei de Júnior, acho que eu já respondi essa. O Daniel traz aqui um caso interessante. Tentei conseguir uma vaga numa outra cooperativa, fiz todo o processo, porém deram a vaga para o amigo de um cooperado. Tá. Bom, Daniel, aqui é um sinal que você precisa mudar de segmento ou olhar para outras empresas. Tá? Isso aqui vai acontecer nas diferentes empresas, nos diferentes segmentos. Então, não é com você e não é um problema com o seu currículo. É uma questão interna que pode acontecer. Tá? Eu queria te falar, olha, isso quase nunca acontece, mas isso acontece. Então, olha para o mercado, amplie um pouco sua visão de mercado. Talvez o segmento de cooperativas ou as cooperativas da sua região tenham um comportamento que não faz tanto sentido. Bora lá, próxima. A Amanda, cabeleireira, 10 anos, mais bem de família, porém, não tecnologia, quero tempo. Tá. A Amanda, ela vivenciou informática, foi para uma outra área e quer voltar agora. Eu acho que um pouquinho de tudo que eu fui falando aqui, Amanda, sobre possibilidade de você voltar para dentro da área, seja num programa de estágio, seja numa área parabólica, área de tecnologia, uma vez que você já teve um relacionamento, uma experiência indireta ou direta com a área, eu acho que vai ajudar nesse processo, tá? Lembra que uma carreira anterior, ela não é exclusiva, ela não vai ser excluída na continuidade numa outra área. Você só vai começar a contar a história a partir daquela carreira e trazer o que você teve de experiência ali. Renata, mesma situação com a Camila, então acho que eu consegui responder. Wellington, estou em 3 aulas das 3 faculdades ao mesmo tempo. Ok, obrigado, Wellington. Bom, Jorge, fechamos aqui as perguntas do chat. Bem, pessoal, alguém tem mais alguma questão, alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Acho que é ok, né, Everton? Acho que você passou aí por todos os pontos aí. A gente só tem te agradecer em nome da Faculdade IMES pela sua generosidade em compartilhar seu conhecimento e sua experiência. Muito obrigado, viu? E a gente espera aí outra oportunidade contar. Eu acho que o Will está querendo falar aqui. Pode falar, Will. Will DRK, você quer falar? Acho que deve ter levantado por engano a mão aí. E a gente espera contar contigo numa próxima oportunidade. Contem Muito comigo. obrigado. Eu que agradeço. Bom, Jorge, obrigado. Thiago, obrigado. Pessoal, meus contatos, minhas redes sociais estão no material. Jorge compartilha com vocês depois. Depois eu passo para ele também compartilhar com vocês as consultorias que eu mencionei. Me sigam lá nas redes sociais, mandem perguntas por lá também, tá bom? Obrigado. Boa aula para vocês, até mais. Obrigado, pessoal. E sexta-feira temos a palestra do LinkedIn. Um abraço a todos aí. Gratidão, ótima noite a todos.